Oi, pessoal! Hoje a nossa análise mergulha no capítulo 25 de Isaías. É um texto, assim, que vai do juízo à esperança de um jeito muito intenso. Começa já com uma declaração forte, né? Um louvor, uma exaltação a Deus pelas maravilhas, pela fidelidade total aos planos antigos. Exato. É um início bem pessoal, quase íntimo de reconhecimento. Mas logo em seguida a cena muda completamente. Vem aquela imagem impactante, né? Uma cidade que era forte vira um monte de escombros, uma fortaleza de estrangeiros em ruínas que nunca mais vai ser reconstruída. É um contraste bem forte logo de cara. É, sim. E essa justaposição é fundamental para entender o capítulo, porque a destruição ali no verso 2, ela não é, digamos, gratuita. Não é o fim da história. Ah, certo. Tem um propósito. Isso. O verso 3 já mostra a consequência. Povos que eram tidos como fortes, nações implacáveis, vão passar a honrar e temer a Deus por causa disso. É fascinante pensar nisso, né? O poder de Deus, quando age para desmontar a opressão, ele não gera só medo, gera reverência, você diz. Exatamente. Gera reconhecimento, sugere que a força de verdade, aquela que é reconhecida por todos, está na justiça divina, não na força bruta que oprime. É uma inversão interessante. E falando em justiça, o texto também mostra um lado bem protetor de Deus, né? Ele é descrito como um refúgio para os pobres, os necessitados na hora da angústia. Sim, as metáforas são muito boas. Um abrigo contra a tempestade, uma sombra para aliviar o calor. E compara a violência dos tiranos a uma tempestade batendo no muro ou aquele calor insuportável do deserto. O que me chama a atenção é como Deus age contra isso. Diz que ele silencia o barulho, o tumulto dos estrangeiros. Uhum. E até a canção, tipo, arrogante dos tiranos. É como se a sombra de uma nuvem chegasse e aliviasse o calorão. Dá uma sensação de alívio real, sabe? Uma intervenção direta mesmo. Perfeito. E esse silenciar da opressão, essa demonstração de cuidado, abre caminho para uma das promessas mais, eu diria, radicais do capítulo. Acontece neste monte. Ah, o famoso banquete. Esse mesmo. O Senhor dos Exércitos prepara um banquete assim espetacular. Comidas ricas, vinhos dos bons, envelhecidos, o melhor do melhor. E o detalhe mais incrível é para todos os povos. Exato. Considerando o contexto histórico, que muitas vezes era bem focado num povo específico, essa visão de uma festa divina para todo mundo é, nossa, muito significativa. Bem universalista. E nesse mesmo monte, que parece ser um lugar simbólico importante, a promessa vai ainda mais fundo. Isaías fala que Deus vai destruir um véu que cobre todos os povos, uma cobertura sobre todas as nações. É uma imagem forte, né? Parece algo que impede a visão, ou talvez simbolize o luto, a tristeza universal. Pois é. E aí culmina na promessa que talvez seja a mais chocante e maravilhosa. Deus vai aniquilar a morte, para sempre. O próprio Deus vai enxugar as lágrimas de todos os rostos e vai tirar a desonra do seu povo da terra inteira. É a redenção no nível máximo. E para não deixar dúvida, o texto termina essa parte com "O Senhor falou", ponto final. É certeza. E claro, uma promessa dessas gera uma resposta, né? O texto até antecipa como o povo vai reagir nesse dia futuro. Vai ser um reconhecimento, assim, cheio de alegria e alívio. Tipo, finalmente, esse é o nosso Deus. A gente esperou por ele e ele nos salvou. Isso, vamos nos alegrar, festejar na salvação que ele trouxe. A gente vê aqui um ciclo teológico importante. A confiança, a espera em Deus, a perseverança, né? Isso, a perseverança na fé é respondida pela ação salvadora de Deus. E essa ação gera alegria, celebração em comunidade. É a fé sendo justificada, validada pela intervenção divina. Só que essa visão universal de salvação não apaga completamente a ideia de um juízo específico, né? Contra a arrogância. O texto volta o foco para Moabe. Sim, Moabe, que historicamente era vizinho, às vezes inimigo de Israel. Aqui talvez funcione como um símbolo desse orgulho, dessa resistência contra Deus. E o juízo é bem gráfico. Diz que Moabe vai ser pisoteado como se pisa palha na lama, no esterco, mesmo que eles tentem se salvar desesperadamente estendendo as mãos como um nadador. Não vai adiantar.
A habilidade deles, o orgulho deles, tudo isso vai ser abatido. O texto até fala a despeito da perícia de suas mãos. Entendi. A força humana não se compara. Exatamente. A mensagem é clara, não tem força, nem esperteza, nem fortaleza humana, por mais impressionante que seja, como as altas muralhas fortificadas que ele menciona no final, que consiga resistir ao juízo de Deus quando ele decide derrubar a soberba. No fim, tudo vira pó. Isso. Reforça o tema da soberania total de Deus sobre qualquer poder que tente se exaltar. Então, resumindo essa passagem tão densa, a gente vê a fidelidade de Deus que não falha, vê a justiça dele agindo, tanto para proteger quem sofre, quanto para derrubar quem oprime com arrogância. E talvez o mais forte, a gente vislumbra uma esperança incrível. Um futuro onde todos os povos se reúnem naquele banquete, sem morte, sem lágrimas, e o povo de Deus finalmente honrado. É uma mistura complexa de juízo e graça, né? Mas que aponta para uma redenção final. Sem dúvida. E essa complexidade toda deixa a gente com uma coisa para pensar, né? O capítulo coloca muito perto um do outro o juízo bem severo e específico contra Moabe, contra as fortalezas, e uma bênção que é para todo mundo, o banquete, o fim da morte. É verdade. Os dois lados da moeda bem juntos. Pois é. Se levanta uma questão interessante sobre como a profecia funciona aqui. O que será que essa tensão, essa justaposição entre um castigo particular e uma salvação universal nos ensina sobre como Isaías entendia a justiça e a misericórdia de Deus agindo juntas no cenário mundial? É algo para a gente refletir.